Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer um vídeo um pouco diferente, respondendo a alguns comentários, tá? Que me deixaram até um pouco chateado e preocupado. Mais preocupado do que chateado, porque ninguém é obrigado a acreditar no que você acredita. Mas chateado um pouco porque a palavra foi de exortação, foi uma palavra de esperança. E infelizmente tem gente que não acredita nem em Deus, não acredita em Jesus, não acredita na Bíblia. Então, primeiramente, você não é obrigado a estar aqui assistindo. E se você não acredita na palavra de Deus, por que você usa a própria palavra de Deus para combater o que você não acredita? Então, não seria justo nem eu te responder, mas eu vou responder porque para os irmãos verem que não é exatamente como vocês comentaram nos vídeos. Então, vou responder ali, mas tem um comentário que me deixou triste, sim. Esse comentário me deixou triste. Não por mim, mas pela pessoa. Então eu vou preparar uma palavra de exortação no final desse vídeo para você. E eu desejo do fundo do coração que Deus mude a situação da sua vida, tá bom? Primeiramente, nós vamos abrir agora aqui a tela e eu vou entrar nos comentários para vocês verem e a gente conversa por ali, tá bom? Vamos lá então. Então, vou começar a responder os comentários desse vídeo aqui, sobre o vídeo que eu fiz, né, a respeito Jesus está voltando. Esse vídeo teve alguma repercussão e alguns irmãos, se eu posso chamar de irmão, que eu acredito que sim, mas de qualquer maneira são contrários à própria palavra de Deus, mas fizeram algumas indagações provocativas, né? Então, o Jefferson Santos disse assim: em qual forma ele voltará? Jesus vai te encontrar nos ares vivo ou após você morrer? Dependendo da sua resposta, saiba, Jesus não veio para a nação brasileira, não, apenas para Israel. E aí Luiz Fernando respondeu: crentaiada, não fazem exegese dos textos e criam suas teorias infundadas deste livro que chamam de palavra de Deus. Te vejo nos comentários das lives do Sabino, visite o canal, tenho vídeos bem legais também. Bom, primeiramente, não vou visitar o seu canal e também não irei visitar o canal do tal professor Sabino. Esse homem tem levado muita gente à perdição e ele vai pagar muito caro por isso, a gente sabe disso, porque uma coisa é tu ter um entendimento e outra coisa é tu ensinar errado as pessoas e conduzir pessoas à perdição, assim como está conduzindo muitos irmãos. Eu já tenho outros exemplos também. Então não nos vemos nem no canal do Sabino e nem no seu, não faço questão de ver. E se você não quiser fazer questão de ver os meus vídeos, fique à vontade também, não tem problema nenhum, tá bom? Porque eu penso assim, se você não crê na palavra de Deus, você não precisa estar assistindo meus vídeos, porque esses vídeos aqui são destinados a quem crê na palavra de Deus, tá bom? Então já começa por aí, do contrário você está perdendo o seu tempo e eu o meu tempo respondendo comentários para você. Mas eu respondi para o Jefferson assim: eis que vem com as nuvens e todo olho verá, até mesmo o que os trapassaram, o que os transpassaram, né? E todas as tribos da terra se levantarão sobre eles. Sim, amém. Bom, esse daqui é um contexto, né? Porque ele falou, né? Explica este versículo para mim. Ele botou essa resposta aqui. E aí ele respondeu: os que transpassaram Jesus estão vivos? Este versículo montado foi para aquela época? Isto aconteceu? Não, porque o mesmo contexto que diz que eis que ele vem com as nuvens, são as mesmas nuvens em que ele foi elevado. E respondendo para você, até os que os traspassaram, nós sabemos que existe o Sheol e a gente não sabe tudo o que acontece lá, mas por mais que os ímpios não sejam ressuscitados na primeira ressurreição, eu acredito que Deus tem o poder suficiente para mostrar para eles, o cumprimento de todas as coisas, com a volta de Cristo. Porque a gente sabe que eles ressuscitarão somente depois do julgamento do grande trono branco, somente depois dos 1000 anos. Esse é o entendimento bíblico, tá?
Então, assim, você não é obrigado a, entender, a pensar ou entender assim, até porque você não acredita na Bíblia, ou pelo menos no Novo Testamento, pelo que eu vejo. Mas está explicado para você como que a gente entende, como que eu entendo, tá bom? Deus é suficiente, Ele é onipotente, onipresente, e sim, se está escrito que isso vai acontecer, isto irá acontecer, e eu não tenho dúvida, tá bom? Então essa é a minha explicação para você, irmão Luiz Fernando. Vou responder uma outra pergunta sua aqui. Essa tribo da terra, na época em que o Apocalipse foi escrito, o Brasil fazia parte dessa tribo? E mesmo que fizesse, o Brasil não tem tribo. Não, sai desse engano. E aí Luiz Fernando respondeu, exatamente, kkkk. Então, respondendo especificadamente sobre essa pergunta, é exatamente o problema que tem de não examinar as escrituras. Se você acompanhar aqui no canal, nós falamos sobre as duas casas de Israel, um plano e um mistério desenhado por Deus. Você vai poder encontrar mais sobre esses mistérios lá em Romanos, né? Romanos 9, 10, 11. Está muito bem descrito a respeito desses mistérios. Efésios 2, Efésios 3 também, né? O próprio livro de Oséias 1, 2, você também vai encontrar sobre esses mistérios. E outras passagens bíblicas do Antigo Testamento. Se você acredita somente no Antigo Testamento, não tem problema. Esse mistério também está lá. É só examinar, só examinar. Às vezes é bom a gente parar um pouquinho de ficar vendo vídeos de YouTube, de youtuber que quer distorcer a palavra de Deus, e examinar por nós mesmos a palavra de Deus. Entende? Então, assim, de qualquer maneira, eu fiz questão de separar alguns textos para que a gente possa meditar, tá bom? A respeito disso. O próprio Luiz Fernando escreveu um monte de coisa aqui que eu não vou ler, a não ser aqui, né? Jesus em nenhum lugar prometeu voltar para os gentios, foi somente para Israel. Veja para quem Jesus veio. E ele respondendo disse, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Senão é um verbo de somente apenas. Perfeito? Nesse ponto eu vou concordar com você, meu amigo Luiz Fernando. Agora eu vou te perguntar, quem são as ovelhas perdidas da casa de Israel? Quem são? Você sabe responder? Essa é a questão, esse que é o problema. Por que esse é o problema? Porque Jesus não estava equivocado na sua colocação. A colocação que Cristo fez era referente a todas essas promessas que eu citei abaixo, sobre as duas casas de Israel, a unificação. Quem são as ovelhas perdidas de Israel? As ovelhas perdidas são exatamente as 10 tribos que foram espalhadas perante a terra toda. Então, quando a gente diz assim, sim, nós somos Israel, não de sangue, mas sim da promessa, é exatamente a respeito deste povo que o próprio Deus prometeu resgatar nos últimos dias. Então, quando a gente diz hoje que gentil faz parte da nação de Israel, espiritualmente, a colocação ela é bem coloquial a respeito da promessa feita por Jesus. Quer ver? Nós vamos lá para Romanos agora, 11. Que diz assim, ó, Romanos 11, você vai poder ler tudo. Aliás, se você ler, por favor, o 9, o 10 e o 11. Fala ali, já traz os versos de Oséias, referente ao que não era povo, que vai ser chamado povo, né? E depois traz aqui sobre esses israelitas de sangue que caíram, tá? Olha só o que diz aqui. Eu vou ler, não vou ler tudo, a partir do versículo 7, tá, irmãos? Pois que o que Israel buscava não o alcançou, mas os eleitos o alcançaram, e outros foram endurecidos. Como está escrito, Deus lhes deu um espírito de profundo sono, olhos para não verem e ouvidos para não ouvirem, até o dia de hoje. E Davi diz, torne-se-lhes a sua mesa em laço, em armadilha e em tropeço por sua retribuição.
Escureçam-lhe os olhos para não verem e escureçam-lhes continuamente as costas. Digo, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum, mas pela sua queda veio a salvação aos gentios para os incitar à emulação. E se a sua queda é riqueza do mundo e a sua diminuição, riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude. Essa palavra plenitude não está aqui para bonito. Por isso que é interessante estudarmos e entendermos sobre as promessas, a respeito das promessas que foram destinadas a Abraão, Isaac e Jacó. Porque quando a gente vê a bênção sendo espalhada para Efraim, Efraim significa multidão de povos. Multidão de povos. E quando houve a divisão do reino, que está muito bem contida lá no livro de 2 Reis, a gente vê que 10 tribos foram acompanhadas por um homem, né? Jeroboão, que esse tinha descendência de Efraim. Ele era um efraimita. Quando Jesus vai conversar com aquela mulher lá no poço de Siloé, Jesus diz para ela, porque ela é de Samaritana, e a gente sabe pela história que quando essas 10 tribos foram dispersas, a primeira terra que eles pisaram para habitar e ficar era Samaria. Então Jesus diz para ela, nem aqui, nem em Jerusalém, o verdadeiro adorador está adorando em espírito e em verdade. Então, porque convosco falo, gentios, que enquanto for apóstolo dos gentios, Paulo, que era judeu, da tribo de Benjamim, glorificarei o meu ministério, para se de alguma maneira possa incitar a emulação da minha carne e salvar algum deles. Porque se a sua rejeição é a reconciliação do mundo, presta atenção, reconciliação do mundo. Como que eu não vou incluir o Brasil nisso? Qual será a sua admissão, senão a vida entre os mortos? E se as primícias são santas, também a massa o é. Se a raiz é santa, também os ramos são. Opa, agora já começou a dar mais sentido a isso. Porque se Israel é raiz e os gentios são esses ramos enxertados, então agora eles fazem parte da mesma árvore. E se alguns dos ramos foram quebrados e tu, sendo zambujeiro, foste enxertado em lugar deles e feito participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos. E se contra eles te gloriares, não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Então é exatamente o que está dizendo. Agora você é gentil? Ah, eu sou brasileiro, não tem nada a ver com isso. Está se gloriando contra os ramos? Não. A promessa é uma promessa feita a Efraim e Judá. Não haverá mais divisão. Dirás, pois, os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado? Está bem, pela sua incredulidade foram quebrados. E tu estás em pé pela fé, então não te ensoberbeça, mas teme, porque se Deus não poupou os ramos naturais, teme que não te poupe a ti também. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade, mas para contigo a benignidade de Deus. Se permaneceres na sua benignidade, de outra maneira também, tu serás cortado. E também eles, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados novamente, porque o poderoso é Deus para tornar a enxertar. Então, assim, Deus é um Deus de misericórdia. Nós não podemos excluir Israel, os judeus, né? Aliás, muitos estão falando que não, Israel foi rejeitado, mas nem sabe da história de Israel. Porque se tu foste cortado do natural zambujeiro e contra a natureza enxertado na boa oliveira, quanto mais esses que são naturais serão enxertados na sua própria oliveira. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo. Outras traduções vão dizer esse mistério, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel. Em parte, não a todo. Em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Aí que nós precisamos atentar. Porque a plenitude dos gentios, quando for completa, vai ser chamado Israel. E um Israel espiritual.
E assim, versículo 26, e assim todo Israel será salvo, como está escrito, de Sião virá o libertador e desviará de Jacó as impiedades. Então, meus irmãos, todo Israel será salvo. Aqui já não tem mais divisão. Por isso que diz, né, que Israel será uma nação novamente, na mão do Senhor. A gente consegue confirmar tudo isso na palavra de Deus, no Antigo Testamento também e no Novo. Entendeu? Então a gente dá a conclusão lá em Efésios 3. Você pode ler a partir do 2, né? Olha só que interessante. Como me foi este mistério manifestado pela revelação, como acima em poucos escrevi, pelo que quando lerdes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual nos outros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas, ao saber que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo e participantes da promessa de Cristo pelo Evangelho. Então, assim, eu acho que está muito bem respondido, que é preciso entender um pouco mais sobre a palavra de Deus. Mas, por outro lado, você usa a palavra de Deus para atacar a própria palavra, sem entender a revelação correta, e ao mesmo tempo que você não acredita nela. Então, eu não sei se as minhas palavras aqui não foram jogadas ao vento. Eu acredito que não, porque tem gente que está escutando, tem irmãos que estão escutando as respostas, e esses mesmos irmãos estão testificando a respeito da verdade. Então as colocações de vocês não estão fundamentados na palavra de Deus. Estão usando textos sem contextos para tentar justificar a sua incredulidade na palavra de Deus. Mas o comentário que mais me preocupou foi esse daqui. Shuji Rama. É um perfil que não tem o nome da pessoa, provavelmente. Ou talvez seja o nome da pessoa, mas eu não sei. Um mundo sem boa música, sem o tão famoso tarja preta, ilegal para me dopar, não é um mundo que eu queira, não. Eu não vou usar esse palavrão aqui, mas vocês estão lendo, né? Não me dei muito bem, desde o nascimento até agora, para tudo acabar assim. O que eu fiz de tão ruim para ter essa vida? E não vem falar que eu não recorri a ele, não. Pois fiz isso, mas hoje não faço mais. Inferno ou purgatório, tanto faz, já nem ligo mais. Isso foi o que essa pessoa disse. Bom, então, meus irmãos, este foi um comentário que me deixou muito triste, muito pensativo, porque a gente faz um vídeo de exortação, né? Um vídeo falando de esperança sobre a volta de Cristo, e a gente vê pessoas sem esperança. Ele colocou ali, né, que usa tarja preta. Ele colocou que a vida não foi fácil, não é fácil para ele, e que tem algumas dificuldades ali, e que sim, recorreu a Deus, e hoje não faz mais, infelizmente. Eu acho que alguém marcou ele no vídeo, porque ele fala mais ou menos sobre isso, né? De qualquer maneira me deixa triste, porque eu também passei, as pessoas passam por fases não muito boas na vida, e eu passei por uma fase não muito boa. Na verdade, os irmãos talvez não saibam, um dia ainda vou ter coragem de falar aqui, mas eu tenho depressão, eu sei o que é passar por isso, né? Eu sei que não é fácil. Eu sei o que é tu acordar um dia e não querer viver esse dia. Eu sei o que é tu sair de casa e ter medo que alguma coisa vai te acontecer, sem esperança alguma, sem esperança nenhuma. Mas Deus, ele é um Deus de amor, um Deus tão bom que ele se revela para nós quando a gente se determina a buscar, quando a gente se determina a abrir a porta do coração, porque o que a palavra nos diz é: eis que estou à porta e bato.
Se você ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei na casa, cearei com ele e ele comigo. Então, depende de um esforço, depende de nós também. Depende de nós, né? Abandonar aquilo que não nos faz bem e procurar fazer aquilo que agrada a Deus. Só que qual é o problema? Às vezes, fazer o que agrada a Deus não é necessariamente o que nos agrada. E aí a gente entra num conflito, porque a carne está querendo uma coisa e o Espírito está nos dizendo que nós devemos de fazer outras coisas. Então fica uma briga, literalmente, uma guerra. E isso é bíblico. Uma guerra entre carne e espírito. Só que, infelizmente, quando a gente não busca a Deus, quando a gente não tem uma constância na busca de Deus, o inimigo usa também. O inimigo faz de tudo para que você esteja lá no fundo do poço. Estar no fundo do poço não é o problema. Eu já estive aí. Eu já estive lá. O problema é permanecer lá. O problema é, quando estiver no fundo do poço, não reconhecer que Deus é suficiente para mudar o nosso futuro, que Deus é suficiente para mudar a nossa vida. Se entregar nos braços de Deus é isso. É entregar o rumo, o volante, o timão desse barco na mão do Senhor. Senhor, meu Deus, conduza a minha vida. Eu não tenho mais forças. Por mim mesmo eu não tenho mais forças. Meus amigos, o que eu posso dizer para vocês é o seguinte: eu sei que é difícil, mas essa vida é muito curta. Nós temos a esperança de uma vida eterna. Não troque a vida eterna por essa vida curta. Entende? Mas eu já fiz de tudo. Não, você não fez de tudo. Isso eu te garanto, você não fez de tudo. O fazer de tudo é todos os dias. Fazer de tudo é cair e levantar. Fazer de tudo ao lado de Deus é dar oportunidade. Falar com Deus, se ajoelhar no seu quarto todos os dias e orar a Deus. E implorar: meu Deus, eu estou no fundo do poço, me levanta daqui. E ouvir a Deus. Como que é? A palavra de Deus, ela é consolo, ela é guia, ela é luz para os caminhos. Então, se eu não tenho a palavra de Deus nas minhas mãos, se eu não separo um tempo para ouvir Deus falando comigo por intermédio da sua palavra, e eu não busco a Deus em oração, que ação que a gente vai querer de Deus? O que a gente vai querer? Eu tenho certeza que Deus pode fazer, mas Ele não faz o que a gente não quer. Aí é que está a questão. Então alguém vem e te marca nesse vídeo: meu irmão, assiste o vídeo. Assiste, internaliza. E você, ao invés de absorver a mensagem, você escreve um comentário desses. Não para mim você não está atingindo, tá? Sinceramente, não tá. O que me atingiu com esse comentário é a tristeza em saber da sua situação. Mas se um amigo te marcou nesse vídeo para você ver, te compartilhou esse vídeo para você assistir, é porque ele é preocupado com você. E se ele está preocupado com você, é que alguma ação do Espírito Santo fez com que essa pessoa compartilhasse esse vídeo com você. Então, às vezes a gente espera uma resposta de Deus, Deus dá uma resposta por intermédio de uma pessoa, e a gente, não quero essa resposta. Eu não quero mais saber, não quero mais saber. Entende? A mudança, ela começa dentro de nós. Mudança começa dentro de nós. Sabe, nos momentos mais difíceis da minha vida, com relação à minha depressão, eu recebi uma visita de uma pessoa. Um amigo, eu nunca mais vou esquecer. E esse amigo, quando ele me visitou, ele viu a situação que eu estava. Eu não precisei conversar com ele nem falar, porque era visível. E ele me disse: Wagner, você conhece os 10 mandamentos? Eu conheço, sim. Então, você conhece aquele mandamento que diz assim: ame ao teu próximo como a ti mesmo? E eu disse: sim, amarás a Deus sobre todas as coisas e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. E ele: ok.
Só que assim, o amar o teu próximo como a ti mesmo não é nem mais nem menos. Eu disse, como assim? Não? Tu não pode empenhar todas as suas forças para uma pessoa e deixar você próprio de lado. O amor próprio, ele precisa prevalecer. Quando você está num avião, a instrução é, se cair a máscara de oxigênio e você tiver uma criança do lado, primeiro coloque em você e depois na criança. Porque é possível de você colocar a máscara de oxigênio na criança e você fique sem ar, não dê tempo para você. Então, primeiramente, nós devemos nos salvar. Devemos nos preocupar com a nossa vida para que o nosso espírito esteja forte. Fortalecidos em Deus, nós podemos fazer a diferença nesse mundo. Mas sim, como que nós faremos isso se estamos no fundo do poço? Então essa mensagem é para todos vocês que talvez estejam sem esperança neste mundo. Primeiramente, você faz parte do povo de Deus, o povo que foi escolhido de antemão. Sim, Deus desenhou um mistério para que mesmo que você não seja israelita de sangue, você seja comparado como um concidadão. É como se fosse a mesma cidadania, essa é a expressão que foi usada. E assim, todo Israel será salvo. Está escrito. Está escrito, todo Israel será salvo. Então, vamos nos agarrar nessas promessas, né? Nos agarrar nessas promessas e entender que tem um Deus com os braços abertos, esperando pela nossa decisão, esperando por nós. Não se esqueça, o dia de amanhã ele pode não existir. O dia mais importante é hoje. Se hoje você estiver ouvindo a voz do Senhor, de qualquer maneira, uma pregação, um hino, uma pessoa, um compartilhamento de um vídeo, se hoje você estiver ouvindo a voz do Senhor, não endureça o seu coração. Se precisar chorar, chore, não tem problema. Mas deposite essas lágrimas no altar de Deus. Deposite essas lágrimas diante do trono, que é onde você tem acesso. Porque Cristo Jesus te deu essa intrepidez de, por intermédio do seu sangue, habitar as regiões celestiais. Então entregue todas as tuas aflições diante desse altar. E a partir de hoje, comece uma nova caminhada com Cristo Jesus. Esse é o meu desejo, entende? Então, sobre todos esses comentários, se você não acredita na palavra de Deus e no poder transformador de Deus, eu não sei o que você está assistindo ou comentando um vídeo tipo esse. Não precisa estar aqui. Agora, para você que não tem esperança, eu digo, existe uma esperança. Existe um descanso prometido para todo aquele que crê. Cristo Jesus é o descanso. Se entregue nos braços de Jesus e receba esse descanso. Então, esse é o meu desejo para você, que você possa descansar nos braços de Jesus e recomeçar a sua caminhada cristã no dia que se chama hoje, tá bom? Eu agradeço a todos que ficaram aqui, acompanharam esses comentários, e em nome de Jesus, até o próximo vídeo.